Olha aí, pessoal, o Nicolás Maduro tem subido o tom cada vez mais lá na Venezuela por conta das eleições que se aproximam cada vez mais. Então, o discurso dele tem se tornado mais inflamado. Agora, ele fez novas ameaças ao povo venezuelano de forma geral, afirmando basicamente que, a depender do resultado das próximas eleições, a Venezuela vai ter paz ou guerra, né? Pois é, a Venezuela também fechou as fronteiras agora, faltando uma semana para as eleições acontecerem. Estou gravando este vídeo na noite do dia 21 de julho, né? E, obviamente, o grande ponto aqui para nós brasileiros é a reação ou a falta de reação do Lula às palavras do Maduro. Nós vimos lá o Celso Amorim passando pano e tudo mais, já era esperado, mas o próprio Lula não se manifestou e nem vai se manifestar provavelmente. Nas palavras aqui do Hamilton Mourão, né, do senador, o Lula vai aplaudir o tal banho de sangue que o Maduro havia prometido, né? É a ameaça do companheiro Maduro, como traz o pessoal do Estadão, que compara Lula a Pôncio Pilatos, tendo o Lula lavado as mãos depois dessa dura ameaça desse ditador maldito chamado Nicolás Maduro. Vamos conversar então sobre esse tema, mas antes não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o Maduro falou ontem, sábado, dia 20, voltou às cargas com as ameaças dele contra a população do país, né? Na verdade, o grande medo, o grande temor do Maduro é ele ser derrotado de fato nas urnas. Eu fiz aqui um apanhado de todas as estratégias totalmente antirrepublicanas, ditatoriais mesmo, que o Maduro tem adotado para garantir o seu sucesso nas eleições, né? Então tem sabotagem de locais onde há um grau maior de oposição ao governo dele. Ele impediu os que estão fora do país, os refugiados, de votar. E tem feito uma série de boicotes aos candidatos de oposição. A cédula de votação está aquela zona que você sabe bem. Enfim, né? O cara está tentando de todas as formas garantir sua vitória. Chama atenção, porque se fosse algo simples, ele nem se esforçava, né? Fazia igual a Coreia do Norte lá, 99% dos votos e tudo mais. Tem alguma dificuldade nesse sentido para o Maduro garantir a sua vitória com tranquilidade, né? Vamos lá, eu acho que ele vai vencer essas eleições que serão fraudadas, né? Eleições completamente fraudulentas, vão ser marcadas por ataques a pessoas, eu imagino. Vai ser um caos completo, como as últimas eleições foram, tá? Mas, de maneira geral, os institutos aqui avaliam que a oposição tem 60% de apoio, né? E o Maduro está ali com 25% a 28% apenas. O cara não representa mais o povo venezuelano, mas sim, nem perto de representar o povo venezuelano. Não chega a 1/3 dos eleitores o apoio ao Maduro. Uma coisa assim completamente bizarra, né? Como é que o cara continua no governo fazendo aí toda sorte de atrocidades e afirma ser um representante do povo com esse tipo de número aqui, né? E como isso não chama a atenção. Tem que chamar a atenção depois das eleições, tá? Porque os números estão bastante claros e são gritantes, né? Então, isso aqui é feito via telefone, né? Via internet, tudo mais. Qualquer lugar você vai encontrar algo nesse sentido aí, né? Um percentual muito maior de pessoas favoráveis a qualquer candidato de oposição. No caso aqui, né, o Edmundo Gonzalez, se não mudar nada até lá, né? Mas todo mundo quer qualquer outra coisa menos o Nicolás Maduro. Por conta desse risco de ser derrotado nas urnas e não conseguir fraudar o suficiente, é que o Maduro tem piorado o seu discurso, né? Semana passada, aliás, nessa semana, na terça-feira, ele falou, tecnicamente a semana passada, hoje é domingo, primeiro dia da semana seguinte, né? Mas, tecnicalidades de lado, o Maduro falou que, a depender do resultado das urnas, né, a Venezuela vai mergulhar num banho de sangue.
E aí o Celso Amorim falou, né, isso não é legal falar isso, né, perto das eleições, que depois das eleições pode falar à vontade, né, só que tá perto aí não pode, né. Eu entendi o que o Maduro falou, ele não quis dizer isso, né, coitado, foi mal interpretado, né. Enfim, falou do tal banho de sangue e agora ele falou o seguinte, né, que na próxima semana, nas eleições do dia 28 de julho, o futuro da Venezuela será decidido para os próximos 50 anos. Pois é, né? Seja uma Venezuela de paz ou uma Venezuela convulsionada, violenta e cheia de conflitos, né? Paz ou guerra, isso aqui que ele falou, né? Então ele disse que a vitória, uma derrota dele representaria o fim do estado de bem-estar social deixado pelo Hugo Chávez, né? E o começo de uma Venezuela de elites com o povo excluído e tudo privatizado, né? Então, a verdade é o seguinte, a Venezuela de hoje já é uma Venezuela de elites, o povo está excluído, só não está tudo privatizado. A diferença é essa, né? Mas isso aqui é uma coisa completamente absurda. Aqui tem até outras pesquisas mostrando, né? 60% de intenções de voto, 59% para o Edmundo Gonzalez e o Maduro só com 24%, né? Enfim, não duvido nada que o Maduro considere o percentual de votos que ele tiver para cada vez que a cara dele aparece na cédula, né? Porque são 13 menções a cara dele ali, enfim, né? Então, a Venezuela vai fechar as fronteiras do país na meia-noite do dia 26 por conta das eleições do dia 28 aí. Então, não sei exatamente se isso aqui é um procedimento padrão, né? Não vai ter porte de armas, bebidas alcoólicas, isso aqui eu sei que tem no Brasil também. Mas isso de fechar as fronteiras, não entendi muito bem essa medida. A verdade é que, conforme eu afirmei ainda há pouco, o Maduro impediu os refugiados venezuelanos de votar, né? Obviamente tem, acho que são 4 milhões de venezuelanos fora do país aptos a votar, e é claro que eles não vão votar no Maduro. O pessoal está fora do país por conta dessa ditadura comunista sanguinária, cruel, por conta desse infeliz aqui que já tem um lugarzinho dele esperando lá no inferno. Então esse pessoal não quer o Nicolás Maduro. Se eles puderem votar, vão votar em qualquer outro partido que não seja o Maduro, né? Aliás, nesse momento é completamente irrelevante saber se o Edmundo Gonzalez é um cara de direita ou de esquerda. Isso não faz a menor diferença nesse momento, uma vez que estamos tratando aqui de, conforme nos ensina o quadrante de Nolan, de um governo autoritário, um totalitarismo. Então, é a mudança do quadrante de Nolan, essas próximas eleições, para qualquer outra parte, e vai ser muito melhor, né? Qualquer coisa é melhor do que um governo totalitário. Isso se, com todas as ressalvas, tivermos eleições limpas, que volto a dizer, acredito que você concorde comigo, eu acredito que não vai ter eleições limpas na Venezuela. Maduro vai fazer o diabo para conseguir 50,1% dos votos, né? Mais do que isso não vai conseguir também não. E aí, obviamente, o posicionamento patético do governo Lula chama a atenção. Por um lado, não se posiciona formalmente, por outro lado, o Celso Amorim, que é o Itamaraty paralelo, é o porta-voz do Lula em assuntos internacionais, passou pano para o Maduro, uma coisa assim asquerosa, nojenta, que ajuda a lançar ainda mais na lama a imagem do Brasil do ponto de vista internacional, transformar o Brasil numa nulidade geopolítica, né? O Brasil tinha tudo para ser um país-chave nessa questão da transição de governo na Venezuela, uma vez que há interesses regionais envolvidos nessa questão, inclusive, né? A própria Guiana pode estar envolvida no que acontecer aí nessas eleições venezuelanas. Enfim, o Brasil poderia ser uma potência regional e botar ordem na casa, se o presidente da República não fosse um baba-ovo do Nicolás Maduro e ficasse nessa aí. E aí o Mourão, né, com razão, postou nas redes sociais falando o seguinte, né? Se existe uma ditadura em algum lugar, pode ter certeza que o Lula estará apoiando. 100% verdade, isso aqui é conhecido por todos, né? E aí ele falou, com certeza irá aplaudir o banho de sangue prometido pelo tirano Maduro, né? Não há o que acrescentar isso aqui, 100% correto, e aí até o Estadão tem que vir
fazer outra coluna aqui de opinião, né? Chamando o Lula de Pôncio Pilatos, porque ele lavou as mãos depois do Maduro anunciar que é uma ameaça, né, contra o próprio povo, guerra civil, banho de sangue, agora de novo falando de guerra aí, a depender dos resultados das próximas e breves eleições que vão acontecer aí então, né? E aí o pessoal critica que essa falta de posicionamento do Lula contra a Venezuela, ele falou aqui, inclusive, né, que é triste o Lula ter falado isso, mas ele falou, né, por que raios ele haveria de brigar com a Venezuela, né? Os venezuelanos elejam quem eles quiserem, né? Como se houvesse alguma chance dessas eleições serem limpas, já não são. Neste momento, elas já são fraudulentas por conta de tudo que aconteceu até aqui e, em momento algum, o governo Lula condenou isso da forma como deveria ser condenado. Estamos sendo lançados na lama cada vez mais fundo por conta desse desgoverno que fica lambendo as botas desse animal tirano aqui que é o Nicolás Maduro. Uma vergonha para o Brasil, mas vamos acompanhando até onde essa encenação chamada eleições venezuelanas vai, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.